Colegas, como é que funciona o reconhecimento de pessoas e coisas? E qual é, prepara aí pra gente o material, Charles, qual é a consequência decorrente da inobservância desse procedimento? Sobre o assunto, pessoal, é interessante passarmos os olhos no artigo 226 do Código de Processo Penal, que vai detalhar como o reconhecimento deve ser feito. Ou seja, um meio de prova nominado e típico. E aí o dispositivo diz, primeiro, a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento, ela será convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida. Inciso segundo, a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tenham semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por intimidação ou outra influência, não diga a verdade, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Geralmente, colegas, você tem a utilização do quê? Daquele vidro fumê com a película para impedir que a pessoa visualize você. Quando não dá, vai pelo buraco da fechadura mesmo, ou a pessoa usa uma máscara aí para que não seja visualizada. Inciso 4. Do ato de reconhecimento, lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo único diz que o disposto no inciso 3º não será aplicado na fase da instrução ou plenário do julgamento. Ou seja, pelo menos em tese, você não poderia fazer o reconhecimento sem estar diante do indivíduo. Sem embargo, pessoal, alguns doutrinadores entendem que mesmo assim, considerando que o artigo 217 do CPP autoriza a retirada do acusado da sala de audiências, em situações extremas, o juiz poderia adotar medidas para que a pessoa que está fazendo o reconhecimento não seja vista pela pessoa que está sendo o quê? Objeto do reconhecimento. Então, Charles, qual é a ideia? No reconhecimento, você primeiro vai descrever a pessoa. Então, como é que funciona? Eu vou dizer o seguinte, olha, eu estava saindo aqui do G7 e eu fui abordado por um indivíduo. Aí a autoridade policial vai dizer, olha, mas como é que era esse indivíduo? Fala assim, olha, o cidadão baixo, 1,60 m, 1,55 m. Aí vira para mim e fala assim, tá, mas você chegou a vê-lo? Pô, eu vi só a penumbra, assim, tava um pouco escuro. Mas assim, um cabeção mesmo, cabeção grande, assim, tá uma marola gigante. Aí fala assim, ah, mas e o cabelo? Você conseguiu reconhecer? Fala assim, olha, o cabelo me lembrou das bonecas da minha filha, aquele cabelo assim de boneca, tal, né? Cabelo assim bem. Que mais? Algum outro detalhe? Cara, não tinha como não notar uma coxinha aqui, né, na região do nariz. Então era esse. Ah, e um outro detalhe também, doutor, eu não vi pescoço. O cara era meio assim direto, ligadão, então quer dizer, era mais ou menos essa figura. Ou seja, primeiro momento você descreve a pessoa a ser reconhecida. Na sequência, Charles, eu vou colocar essas pessoas lado a lado. Eu coloco a pessoa em tese objeto do reconhecimento ao lado de outras pessoas semelhantes. Ou seja, se fosse o nosso reconhecimento, põe aí na tela mais ou menos como é que seria isso. Pronto, você põe aí na tela, né? A pessoa que vai ser, tem o fofão, tem o Ariete, sei lá, é Ariete, não é, Charles? Tem esse pessoal nem conhece mais, né? Que é o monstro lá do Goonies, acho que é o Slot, né? Do filme lá. E tem, talvez, aí o suspeito, né, pessoal? O possível autor do delito, que seria quem? Um conhecido nosso, Alexandre Cotrim Jaluca. Beleza? Aí eu vou dizer para o delegado, senhor delegado, põe para mim aí os 4 lado a lado. Ó, eu tô achando, apesar da semelhança dos dois do meio, eu tô achando que é o terceiro da esquerda para a direita. É esse aí, doutor? E agora, não, será que é realmente? Não, doutor, é o terceiro, é esse aí, doutor.
não é esse outro não, esse aí é o fofão, são muito parecidos, mas é esse terceiro aí onde está a seta. Pronto, fiz aí o reconhecimento. Agora, colegas, e se por acaso esse procedimento descrito para vocês não tiver sido observado no caso concreto, qual é a consequência? Senhores, durante anos, tribunais superiores não deram a mínima para isso e diziam que a inobservância do reconhecimento seria causa de mera nulidade o quê? Relativa. Aliás, em muitos julgados dizia que seria uma mera o quê? Irregularidade. Eu até trouxe para vocês, produzi aqui no material de apoio, julgados nesse sentido. Vejam, durante anos prevaleceu o entendimento de que as disposições do 226, pessoal, seriam uma mera recomendação legal e não uma exigência, e que, portanto, não haveria nenhuma nulidade se o procedimento não fosse observado. Charles, quantos julgados você tem aqui, ó? 1, 2, 3, meu amigo, que não faltam são precedentes nesse sentido. Ou seja, durante anos, os tribunais não deram a mínima para o procedimento do artigo 226. E isso gerava, na prática, pessoal, verdadeiros absurdos no nosso dia a dia. E por quê? Porque o procedimento era feito ao bel prazer da autoridade policial ou judicial. Por exemplo, já participei de audiências, à época como defensor, em que durante a audiência o juiz perguntava para a testemunha: testemunha, você reconhece o acusado aqui como o autor do delito? Aí a testemunha olhava e dizia: sim, excelência, eu reconheço. E o juiz dava a este ato o valor probatório do reconhecimento de pessoas e coisas. Verdadeiro absurdo, pessoal, porque você está produzindo uma prova em descompasso com o procedimento probatório previsto em lei. Sobre esse tema, então, pessoal, extremamente importante, uma decisão paradigmática, que não poderia ser aí de outro ministro, que não o ministro Rogério Schietti Cruz, lá no HC 598886, em que fixou as seguintes conclusões, julgado importantíssimo. Primeiro, o reconhecimento deve observar o procedimento 226, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito de um crime. À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na norma torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo. 3. Pode o magistrado realizar em juízo o ato de reconhecimento formal, desde que observado o procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com um ato viciado de reconhecimento. Continue comigo. O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, mesmo que confirmado em juízo. Ou seja, a brincadeira que nós fizemos com o nosso querido amigo Alexandre Jaluca, o reconhecimento fotográfico, pode até ser usado, pessoal, mas você não pode querer validá-lo como prova em juízo. Ou seja, você pode se valer dele como um ato preparatório de um posterior reconhecimento pessoal que deverá ser feito presencialmente, seja numa delegacia de polícia, seja em juízo. O caso concreto, pessoal, fiz questão de trazer para vocês, é emblemático, porque olha só, o reconhecimento dos acusados, em relação ao qual não foi produzida nenhuma outra prova incriminadora, pasmem, se deu por meio fotográfico e não seguiu sequer o roteiro do CPP. Não houve prévia descrição, não foram exibidas fotografias de suspeitos. Ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometeram outros crimes, mas que absolutamente nada indicava até então ter qualquer ligação com o roubo. Olha que detalhe, Charles, detalhe, né? A altura do cara, 1,95 m, e todos disseram que ele teria 1,70 m.
os assaltantes com o rosto parcialmente coberto, nada relacionado ao crime encontrado em seu poder, e a autoridade policial nem sequer explicou como chegou à suspeita. Sob tais condições, concluiu a sexta turma que o ato de reconhecimento em questão deveria ser declarado absolutamente nulo. Vejam bem, nulidade o quê? Absoluta, com a consequente absolvição ante a inexistência de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe fora imputado. Então, senhores, é um julgado paradigmático que reflete uma mudança de orientação jurisprudencial, pelo menos da sexta turma do STJ, e que acaba emprestando maior garantia ao reconhecimento de pessoas e coisas. Maravilha?